tá? Então, você pode recapitular os pontos principais. Olha, nessa noite eu falei sobre este tema. E este tema me levou a este pensamento. 1, 2 e 3. Então, eu quero concluir então com estes tópicos. Então, você faz a recapitulação. Você pode concluir aplicando os argumentos principais do seu sermão, da sua pregação, é uma outra maneira. Destacar, enfatizar algo dentro da sua pregação. Um outro ponto é você demonstrar também as consequências se aqueles princípios não forem obedecidos. E por fim, você também pode concluir com o uso de uma ilustração. Então a ilustração ela pode ser usada tanto na introdução, quanto no desenvolvimento, quanto na conclusão do sermão. Cuidado para não encher com muitas ilustrações do seu sermão. O ideal é no máximo 2, 3, pois senão também fica muito sobrecarregado. E alguns conselhos para que você tenha consciência deste importante tópico da composição, a conclusão, nós preparamos aqui alguns conselhos para você fazer aqui na sua conclusão. Então, prepare bem. Saiba o que você vai fazer. Então, a conclusão, ela não precisa ser limitada àquilo que eu falei. Você pode encerrar até mesmo com uma música ou com um apelo, sem nenhum problema. Mas, prepare, tá? Seja preparado para você concluir de verdade, para você aplicar e apelar, para você trabalhar a mensagem principal daquele texto com o seu auditório e ser sensível àquilo que o Espírito Santo quer ministrar naquela noite, ou naquela manhã, ou naquela reunião específica, pois essa sensibilidade espiritual é muito importante. Então este apelo deve ser feito se você tiver uma direção de Deus. Não simplesmente preparar um apelo, mas você sente que aquilo não fluiu, então não há como. Você precisa então ter essa sensibilidade para concluir o seu sermão. O que não fazer é improviso. Às vezes o tempo já está bem adiantado, você não tem direção de Deus, não quer, às vezes, obedecer a isso, e quer forçar um apelo, ficar cantando uma canção. Não, encerre, evite improviso, tá? Porque isso pode prejudicar a sua pregação, tá? Misturar dois tipos no mesmo sermão de conclusão. Então, fique apenas com um objetivo, tá? Mudar de assunto, tá? Ou propor um outro sermão na conclusão. Isso é muito comum, vocês sabem disso. Então devemos tomar cuidado com isso. É fazer um apelo contrário àquilo que você pregou também. Então isso não deve ser feito. Fechar a Bíblia sem terminar a pregação, tá? Nunca terminar, ficar ali falando, amassando barro, sendo repeticioso ao extremo, tá? E se desculpar ou se justificar. Então isso não se faz na conclusão de um sermão, tá? E observe bem esses aspectos, porque desde a sua introdução, a sua transição, você pode usar aqui que nós falamos que são as ilustrações, tá? Que era o método usado por Jesus para dar mais ênfase às verdades que ensinava. Então as ilustrações, elas são muito ricas para nós. E você pode usar então a Bíblia, a natureza, a ciência, a tecnologia, a história, as experiências próprias, a imaginação, os livros, tá? Para trazer uma história que esclareça melhor a sua ilustração, tá? Por que usamos a ilustração? Para realçar os detalhes, para aumentar a compreensão, para facilitar a memorização, para adornar e embelezar o sermão. Então, todos estes aspectos aqui devem ser observados no uso da sua ilustração. E você deve ter em mente alguns pontos principais para a ilustração. Você deve zelar por ilustrações que sejam diretas e breves, que estejam conectadas com o assunto do sermão, tá? Saber se realmente o fato daquela ilustração se é verídico ou se não é, tá? E deve fazer a aplicação devida. Muitos usam um argumento bem interessante na ilustração. Contam parte dela na introdução do sermão e lá na conclusão, então, fazem essa conexão com a introdução e mostrando a lição por trás daquela ilustração e juntam isso ao seu sermão. Muito interessante. Então, evite nas ilustrações detalhes desnecessários,
usar aquelas ilustrações que já são desgastadas, muito conhecidas, tá? Fatos escabrosos ou fantásticos demais e excessiva referência à sua pessoa, pois isso pode prejudicar a sua prédica. Então, dentro da composição do sermão, onde você tem um texto, uma introdução, uma transição, um tema, as divisões, a conclusão, você usa ilustrações, tudo isso deve ser aplicado à vida do seu ouvinte, à vida dele. E a aplicação, então, se torna um aspecto muito importante na vida da pessoa que te ouve, da pessoa que está ali naquela igreja, está ali naquele culto, participando daquela reunião. Então, a aplicação do sermão é estimular o ouvinte a viver na prática o sermão que ouviu. Então, isso você deve fazer só na conclusão? Não necessariamente. Você pode fazer isso no final de cada divisão sua. Ou seja, depois de você argumentar, você pode aplicar aquela divisão. Tá? Alguns preferem fazer apenas no final, mas não devemos ficar restritos, tá? Ou presos simplesmente a isso. Devemos ter a sensibilidade, pois a aplicação é feita através de uma confrontação pessoal, mas cuidado para não ser agressivo, para não ser negativo demais na sua aplicação do seu confronto com as pessoas. Procure confrontar com elegância, tá? Com educação e também através de desafios. Mas você vai falar, mas a palavra de Deus manda exortar, mas a exortação bíblica, ela vem de Deus e Deus vai te dar as palavras corretas, a sabedoria, pois a exortação ela tem que ser feita com amor e não simplesmente com um desabafo, pois senão ela não vai causar o efeito necessário. Então, não existe apenas a exortação, você também pode aplicar elogiando, você pode aplicar também incentivando as pessoas dentro deste aspecto. Então, tudo isso se torna muito importante e relevante para nós, tá? Quando e como se deve aplicar a mensagem? Então, quero destacar mais uma vez isso aqui. Você pode aplicar isso no fim de cada divisão. Em cada argumentação sua, você pode trabalhar esse aspecto. Você também pode trabalhar quando surgirem as oportunidades. Dentro de um argumento que você está trabalhando, você pode aplicar isso na vida das pessoas, para o seu auditório. Ou também no final do sermão, tá? E sempre dirigindo-se a todos os ouvintes, ou também, dependendo da sua habilidade, aplicar a grupos específicos, a homens, a mulheres, a casais, a família como um todo. E evite na sua aplicação dar indiretas, mandar aquele recadinho, aquela mensagem subjetiva. Seja claro, seja bíblico, seja fiel às escrituras na sua elaboração, tá? E por fim, gente, nós queremos concluir aqui esse aspecto da composição do sermão versus objetivo, né? O objetivo da mensagem evangélica é essa: é a conversão, convidar pecadores ao arrependimento, é a nutrição, é a comunhão, é a motivação e a santificação para a vida cristã. Então, a composição do sermão ela deve ser usada como ferramentas para este objetivo. Então, que essas ferramentas aqui ensinadas sejam úteis para vocês, para o ministério de vocês, como pregadores, como ministros, como gente que ensina, que prega e que anuncia as boas novas do Evangelho, as boas novas do Reino de Deus. Se você tiver alguma dúvida, envie a sua pergunta com a sua dúvida para o professor, para o e-mail ead@sprbc.com e estaremos dispostos a te atender e esclarecer tudo o que for necessário. No ambiente virtual de aprendizagem, há vários modelos de composição de sermões, há também aí vários outros exemplos para que você possa, através das leituras, ter aí condições de fazer a atividade avaliativa e ser assim bem sucedido neste curso e nesta jornada. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.